Bom dia a todos. Aqui é o Dr. Heraldo Barraca. Finalmente foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no Diário Oficial da União, agora do dia 12 de junho de 2020, a Lei 14.010 de 2020, originada do projeto de Lei 1179 de 2020 do Senado Federal, e traz diversos temas do direito civil, sendo uma lei transitória e relacionada à questão da pandemia, que se iniciou em 20 de março de 2020 e vai até 31 de 10 de 2020. O projeto de lei nasceu no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, houve modificações, retornou ao Senado e foi submetido à sanção do presidente, que vetou diversos artigos. E agora retorna ao Senado para a decisão final sobre os vetos do presidente. Alerto que o fato do presidente ter vetado alguns artigos relacionados a questões de distanciamento social muda em absolutamente nada o que já vinha sendo praticado. Assim, manter restrições de entradas de visitantes, prestadores de serviço, espaços comuns, questões das obras de reforma que não sejam relacionadas a necessárias ou estruturais, tudo para evitar aglomerações e a consequente disseminação da doença Covid-19, continua em plena vigência. Eis que o Decreto Federal sobre a pandemia vai até 31 de outubro de 2020. Olha, se fosse para ter uma vida normal, por que haveria o decreto de pandemia? Ainda, as medidas de flexibilização adotadas pelos prefeitos, governadores, guardam também nenhuma relação com as questões internas dos condomínios. Como, por exemplo, autorizar abrir shoppings por poucas horas e sem abertura de áreas de alimentação, e não é por isso que o síndico vai liberar o amplo uso do salão de festas, da academia interna, quadras e assim por diante. A orientação para a flexibilização do uso das áreas internas, número de visitantes, prestadores de serviço é objeto de um outro vídeo, e ainda plenamente aplicáveis, como, por exemplo, liberar 2 visitantes por apartamento, pequenos reparos dos apartamentos e assim por diante. Voltando ao projeto de lei 1179, ele trata de diversos assuntos, dentre os quais a lei de proteção de dados pessoais, dando um ano de prazo para iniciar as multas, questões de direitos do consumidor, suspendendo aquele direito de arrependimento pela compra até 31 do 10, questão de aluguéis, vedando liminares para despejo, também até 31 do 10, suspende prazo para prescrição, questões contratuais relacionadas à forma de correção monetária, direito de família por questão de falta de pagamento de pensão, transformando a prisão em domiciliar, aumenta o prazo para inventários, até a questão do percentual de motoristas de transporte de aplicativos é abordado no projeto de lei. Tudo provisório, até 31 de 10 de 2020. A parte que nos cabe está relacionada ao direito condominial. O foco do projeto de lei era, e ainda será, a contenção da propagação do vírus Covid-19 dentro dos condomínios. Porém, foram vetados, provisoriamente, pelo presidente, algumas questões interessantes. O síndico, pelo projeto de lei, decidiria sobre o uso das áreas comuns, e continua decidindo. Não é porque o presidente vetou que isso acabou. Ele não proibiu, ele vetou. O síndico poderia restringir e proibir reuniões, festas, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva. Aí tem um problema. O síndico, a nossa orientação é que ele deve restringir o acesso ao condomínio e não o que acontece internamente dentro da área. Assim, o síndico não iria focar no apartamento ou nas casas, mas o acesso aos visitantes. E pelo projeto de lei, ele está lá diretamente dentro da unidade. Esse é o ponto em que o síndico passaria a ter poderes plenos, conforme já orientávamos desde o início. Não faz sentido haver normas de distanciamento social e, ao mesmo tempo, direito de receber muitos visitantes, fazer festas, etc. Uma coisa exclui a outra. Porém, com o veto do presidente Jair Bolsonaro, as dúvidas sobre o tema persistem e ampliaram. É evidente que cada síndico estabelece os limites dentro de seu condomínio. Notem, o projeto de lei concederia o poder aos síndicos, mas não obrigava que os síndicos proibissem tudo.
mas passaria a ter o poder de fazer essa gestão tranquila, determinando sempre o que fosse melhor para a coletividade. E reitero, hein, sempre alerta para as diferenças entre os condomínios verticais e os horizontais, sendo que esse segundo é muito mais tranquilo a gestão da pandemia do que nos prédios de apartamento. O projeto de lei trazia algumas exceções que o síndico seria obrigado a acatar, que já eram dentro da nossa orientação desde lá do início, em março da quarentena. Assim, a regra é vedação de livre trânsito de moradores, visitantes aos condomínios, com exceções: atendimento médico, realização de obras de natureza estrutural, obras de benfeitorias necessárias. No caso de atendimento médico, até desnecessário maiores explicações. As obras é que são complexas. O que é uma obra de natureza estrutural? O próprio documento firmado pelo engenheiro ou arquiteto, a RRT ou RRT, já virá apontado se a obra é estrutural, ou seja, sem a sua confecção, coloca em risco a própria estrutura do prédio, do apartamento ou da casa. E vem também aquelas obras de benfeitorias necessárias. Nesse caso, eu preciso tecer maiores explicações. A benfeitoria necessária, ela tem como finalidade a conservação do imóvel, ou seja, evitar que se deteriore. Não se confundir com benfeitorias úteis, que são aquelas que aumentam ou facilitam o uso do bem. Note que o projeto de lei restringiu as tais reformas que o judiciário até vem autorizando. E assim ficou claro que o síndico estará obrigado a autorizar as reformas quando for por questões estruturais e para benfeitorias necessárias, ou seja, para exclusivamente conservar o imóvel ou evitar que se deteriore. As reformas para embelezamento realmente estão fora dessa exceção. Exemplos de benfeitorias necessárias, às vezes até se confundem com as estruturais. Um reparo no telhado, retirar trincas, substituição de janelas que estão com vazamentos, reparos na rede elétrica, hidráulica, telefonia, internet, cabeamento de TV. Vejam, senhores síndicos e condôminos, o que está autorizado pelo decreto e por hora vetado pelo presidente é fácil de avaliar, pois a necessidade salta aos olhos e qualquer pessoa de inteligência mediana consegue avaliar o grau de necessidade para os tais reparos nos imóveis. Os problemas são as interpretações que geralmente só favorecem o morador. Porém, a Lei 14.010 somente acolheu, por enquanto, do projeto de lei 1179, o artigo 12, a possibilidade de realização de assembleias virtuais, caso não seja possível, considera-se dilatado o prazo dos síndicos de mandato até 31/10 de 2020, desde que não seja possível realizar a assembleia virtual, que ficou equiparada a uma assembleia presencial. Assim, desnecessário realizar assembleias para eleição até final de outubro de 2010, e os mandatos consideram-se elastecidos até tal data. O artigo 13 trata de prestação de contas. Tem até que esse artigo é sem utilidade, pois o dever de prestar contas já é previsto em lei, e não importa se tem pandemia ou não. E diante dos vetos, essas são as únicas alterações da legislação vigente. Porém, com os vetos, o projeto de lei 1179 volta para o Senado, e o Senado tem poder de derrubar os vetos efetivados, e isso não vai tardar. A questão das assembleias, fica autorizada a realização de assembleias no sistema virtual, e note, a lei não proibiu a realização de assembleias presenciais, com todas aquelas cautelas que já conhecemos, mas autoriza até final de outubro a realização das tais assembleias virtuais para os casos dos artigos 1349 e 1350 do Código Civil. E o que trata esses artigos? Apresentação da administradora, destituição do síndico, orçamento de despesa, valor das contribuições, prestações de contas, eleições para síndico e alterações no regimento interno. Notem que outros assuntos que não puderem aguardar até 1 de novembro de 2020, e não sendo tecnicamente possível a realização de assembleias virtuais, porque nem todo lugar vai ser possível, orientamos ainda a realização das assembleias presenciais, guardados todos os cuidados: distanciamento de 1 metro entre as cadeiras, uso de máscaras, tema único, área ventilada, rapidez no debate e votação, até com cédulas pré-preparadas para facilitar, álcool gel na entrada e saída e um condômino por unidade. Como exemplo, há condomínios que necessitam, nesse momento, fazer rateios de contas por conta de processos judiciais em pleno andamento, e não pode aguardar novembro de 2020. Outros estão
com obras estruturais também precisam fazer rateios e assim por diante. Assim, a Lei 14.010 aprovou basicamente a realização de assembleias virtuais em lugar das presenciais e estendeu os mandatos dos síndicos já vencidos até final de outubro de 2020. Devemos agora aguardar a resposta do Senado aos vetos do presidente, principalmente sobre a questão de comportamento interno e realização de obras nos imóveis, nessa fase de pandemia. Esse era o recado que eu tinha para hoje para vocês. Tenham todos um bom dia.